Olá, turma, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, estudando bastante, aproveitando para pesquisar e acrescentar e somar conhecimento para a formação profissional de vocês, certo? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos 2, abordando dois temas importantes, que são a cetoacidose diabética e a emergência hipertensiva. São dois casos de emergência que acometem as patologias do diabetes e da hipertensão arterial sistêmica. Então vamos começar pela cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética é uma descompensação metabólica que compromete os portadores de diabetes, principalmente a do tipo 1. Se a gente está falando de diabetes, diabetes é uma patologia metabólica relacionada ao metabolismo. Então, a cetoacidose é uma descompensação metabólica porque é proveniente do diabetes. Então, só relembrando que é diabetes, o diabetes do tipo 1 e tipo 2. O do tipo 1 geralmente acomete crianças e adolescentes. E, além disso, ela é chamada de doença autoimune, pois o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas que produzem a insulina. Dessa maneira, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o organismo. A glicose, então, não é absorvida pelas células. E no diabetes tipo 2, ela surge quando o organismo não consegue usar de forma correta a insulina que produz, ou então o organismo não fabrica o hormônio suficiente para conseguir controlar a glicemia, No caso daquela pessoa que ingere uma quantidade de glicose a mais do que o organismo consegue produzir de insulina para equilibrar essa questão da glicose na corrente sanguínea. Então, vamos ainda recapitulando como é que funciona essa questão da glicose e da insulina, A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas com o intuito de pegar a glicose e levá-la até a célula para então essa mesma célula produzir energia. Então, o nosso corpo só tem energia se a insulina carrega a glicose para dentro da célula, ok? Então, se eu não tenho insulina, mas eu tenho glicose, não adianta porque essa glicose não consegue entrar dentro da célula para produzir energia. Ou, se eu tenho insulina e eu não tenho glicose, também não adianta porque não vai ter a fonte principal de energia das nossas células. E aí o que acontece? Se falta insulina, a glicose ela não entra na célula e não gera energia. E só que o nosso corpo ele precisa de alguma forma de ter energia. Então, ele faz uma coisa chamada lipólise. E o que é a lipólise? A lipólise é a quebra da gordura, lipídios, ólise de quebra. Então, a lipólise é a quebra da gordura para transformar em energia. Só que essa lipólise, ela gera uma coisa chamada corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles são aceitáveis até um índice. A partir disso, ele começa a ser prejudicial ao nosso organismo, porque ele começa a deixar o nosso organismo muito ácido e as funções, as substâncias, elas começam a não exercer a sua função direito no organismo porque ele deixa de estar equilibrado. Então, essa falta de insulina ou essa insulina insuficiente para auxiliar na geração de energia, fazendo a lipólise e a quantidade de corpos cetônicos gera um desequilíbrio metabólico, uma descompensação metabólica muito grande no nosso organismo. E no caso desse caso específico da glicose nos diabéticos, gera descompensação chamada cetoacidose diabética, tá certo? Então, o que pode desencadear esse desequilíbrio, acentuado? O diabetes já é uma descompensação, já é uma alteração metabólica, mas o que pode desencadear ainda esse turbilhão todo que pode ser letal ao paciente, Então, a gente tem os gatilhos, que são infecções, abusos de álcool e estresse. Então, um paciente diabético que está sofrendo por essas situações, eles podem ser desencadeadores
num quadro de cetoacidose diabética. E para a gente ter o quadro de cetoacidose diabética, a gente tem que ter um tripé, né? Que são esses 3 pontos aqui. Um HGT, né? A gotinha do sangue da glicemia capilar tem que estar acima de 250 miligramas de mercúrio por decilitros, 250 miligramas de decilitros de glicose no sangue. Os corpos cetônicos têm que estar aumentados, né? Então, corpos cetônicos são resultados do excesso da lipólise. Então, é uma coisa que a gente chama de cetonemia. A gente tem um aumento laboratorial do resultado de corpos cetônicos aumentados. E um pH menor de 7,35. Então, aqui eu coloquei a escalinha do pH sanguíneo para vocês. Então, aqui a gente tem na taxa de 7 a 7,45, pH normal. Então, esse pH é o pH que deve estar no nosso sangue, para que todas as funções metabólicas e respiratórias consigam funcionar de uma maneira equilibrada. Se esse valor aumenta, o nosso corpo entra num quadro de alcalose. Então, até 7,8 é uma alcalose ainda compatível com a vida. Acima disso, o risco de morte é acentuado. E o mesmo acontece se o pH diminui. Então, o pH de 7 até 7,35 é instalado um quadro de acidose, porém ainda é compatível com a vida. Abaixo de 7, já entramos num quadro incompatível com a vida. Então, quanto mais corpos cetônicos o organismo for gerando por conta da lipólise, vai diminuindo cada vez nosso pH. O pH do sangue vai ficando cada vez mais ácido. Então, assim, vai aumentando cada vez mais a glicose sanguínea. A glicose sanguínea aumenta cada vez mais o corpos cetônicos, que diminui cada vez mais o pH. E se essa tríade aqui ela não é interrompida, essa descompensação metabólica do paciente não é interrompida, o paciente vai fazer o quê? Morrer. Tá? Então, por isso é um quadro de emergência. Esse paciente ele precisa ser bem visto, esse paciente precisa de alta vigilância para poder compensar novamente e a gente conseguir fazer essa tríade aqui se compensar e o paciente voltar com os valores na normalidade. Então, quais as principais manifestações clínicas de um paciente cetoacidose diabética? Polidipsia. A gente lembra que a gente falou da primeira aula, que eu recapitulei com vocês os termos? Então, aqui a gente vai usar os termos de novo. Então, polidipsia, aumento da sede, fraqueza. Poliúria e polaciúria, relacionada à quantidade da micção. A micção fica aumentada, tanto em quantidade quanto em volume. Náuseas, desidratação, hálito cetônico. O hálito cetônico é a principal característica dessa patologia. Que o hálito do paciente ele fica com odor frutado. É um cheiro diferente, bem característico. Não tem um cheiro... Lembra de acetona, mas mais adocicado. Esse termozinho aqui eu botei só mesmo para ser legal com vocês, que é a obnubilação mental. Obnubilação mental é a confusão mental, a desorientação. Hiperventilação compensatória. O paciente ele começa a ficar taquipneico, com uma ventilação tipo chamada, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, de Kussmaul. Ai, não deu. Tá? É um tipo de hiperventilação compensatória do quadro de cetoacidose diabética. E se esse quadro não for revertido, o paciente evolui para coma e posteriormente, se o coma não for revertido, o paciente vai a óbito. Então, quais são os cuidados de enfermagem? Observar e avaliar o padrão respiratório, né? Ver se esse quadro de hiperventilação não se torna um quadro de insuficiência respiratória. Realizar a glicemia capilar. Instalar o dripping de insulina, né? A gente faz a insulina venosa de infusão contínua, seguindo o protocolo. Então, cada instituição tem o seu protocolo de como ele vai fazer a infusão da droga. Se vai começar com 1 ml, com 3 ml, com 5 ml, se vai aumentar, quando vai diminuir. Então, isso é um protocolo de cada instituição
ok? Mas só que quem faz esse controle, quem faz a instalação e quem faz a verificação da glicemia capilar somos nós da enfermagem. Balanço hídrico rigoroso e controle de sinais vitais rigoroso. Não preciso nem dizer que esse paciente precisa estar em monitorização contínua, sob vigilância constante, ok? Então, finalizando já o cetoacidose, vamos entrar no quadro de emergência hipertensiva. Como o nome já diz, emergência hipertensiva está relacionada ao quadro de hipertensão arterial descompensado, né? Então, a gente tem uma hipertensão arterial aumentada, que, condição clínica aguda potencialmente fatal, caracterizada pelo aumento excessivo dos níveis pressóricos arteriais, isso é, a pressão arterial elevada, associada à lesão de órgãos-alvos, olhos, rins, coração ou cérebro, né? Que tá mas seria e ou cérebro. A gente não precisa ter os 4 órgãos-alvos sendo atingidos no mesmo momento, pelo menos um deles já se caracteriza uma emergência hipertensiva. E é essa questão dos órgãos-alvos que diferencia uma emergência hipertensiva de uma urgência hipertensiva. Na urgência hipertensiva, a gente tem um aumento da pressão arterial, porém sem lesão de órgãos-alvo. E o que a gente fala com lesão de órgãos-alvo? O paciente que está chegando com uma infarto agudo do miocárdio por hipertensão arterial, o paciente que está chegando com um acidente vascular cerebral por hipertensão arterial, então a gente tem o cérebro sendo afetado, ou a gente tem o coração sendo afetado, o paciente que começa a ter distúrbios de visão por conta do aumento excessivo da pressão, então a gente tem alteração nos olhos, o paciente que começa a evoluir com insuficiência renal por aumento da pressão arterial, o paciente relata que ele já está o dia inteiro sem conseguir urinar, chega demasiado inchado, retido de líquido, então a gente sabe que os rins também estão sendo comprometidos, então a gente tem órgãos-alvos sendo comprometidos juntamente com a elevação da pressão arterial, então nós temos uma emergência hipertensiva e ela potencialmente fatal, então se a gente não reverter essa hipertensão, o paciente pode morrer, né? Então necessitam de internação em UTI e uso de antihipertensivo pela via endovenosa por apresentarem início de ação rápida e meia vida curta. Então, a emergência hipertensiva, os principais indicadores, né? Além daqueles que eu já falei para vocês em relação aos olhos, aos rins, a gente tem a pressão arterial diastólica maior do que 120 miligramas de mercúrio, tá? Aqui seria maior ou igual, é porque eu não sei botar esse símbolozinho, então eu só botei o de maior, tá? Então, a pressão arterial diastólica é igual ou maior do que 120 miligramas de mercúrio. Um déficit neurológico significa que o paciente pode começar a ficar desorientado ou perda do nível de consciência mesmo. E a dispneia, né, que é uma característica do quadro cardíaco. Então, aqui do quadro neurológico cardíaco, a gente ainda poderia associar a questão da nasarca, né, daquele edema generalizado, mas eles não consideram aqui não. Seria mesmo só o déficit neurológico e a dispneia. Então, acidente vascular encefálico isquêmico e edema agudo de pulmão foram as lesões de órgãos-alvos mais frequentes nas emergências hipertensivas. Então, olha só, edema agudo de pulmão, que a gente já falou lá na nossa primeira aula, acidente vascular encefálico isquêmico, estão associados à emergência hipertensiva. Cerca de 50% de todos os casos de infarto do miocárdio e cerca de 60% dos eventos cerebrovasculares são o resultado da pressão arterial elevada. Olha só como é importante a gente ter atenção ao quadro de emergência hipertensiva. Tratamento farmacológico que nós falamos na aula passada, nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio, o tridil e o niprid. Lembra que quando a gente falou sobre essas duas drogas, nós falamos que elas eram usadas na emergência hipertensiva? Olha elas aí. E os cuidados de enfermagem. Então, o que a gente pode fazer? Qual é a nossa função? Como nós vamos atuar inicialmente nesse quadro de emergência hipertensiva? Instalar oxigênio suplementar, né? Se uma vez que meu paciente aqui está chegando
Com quadro de dispneia, né, aqui um quadro de dispneia, eu tenho que fazer o quê? Instalar oxigênio suplementar. Perdão. Oxigênio suplementar. Posicionar a paciente no leito. Lembrando, fundamentos 1, qual é o posicionamento que a gente coloca no paciente quando ele está em quadro de dispneia, de insuficiência respiratória aguda, para auxiliar o paciente a ventilar melhor. A gente coloca o paciente em Foley, 45 graus. Funcionar uma veia calibrosa para a gente começar a iniciar a medicação. Monitorização cardíaca. Controle rigoroso da pressão arterial. Um pequeno acidente aqui, né? Então, continuando. Controle rigoroso da pressão arterial, porque a gente tem um quadro de emergência hipertensiva e a gente está iniciando dois fármacos que fazem a diminuição da pressão arterial. E o que a gente tem que fazer o controle rigoroso? Porque a gente quer que essa pressão arterial ela diminua, só que ela não pode diminuir de maneira abrupta. Por quê? Porque a gente tem que manter a nossa perfusão cerebral, né? Se eu diminuo muito rápido a pressão arterial do meu paciente, eu diminuo também o fluxo sanguíneo da cerebral para ele, eu posso comprometer se ele já tiver alguma lesão cerebral. Então essa diminuição da pressão arterial, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer devagar, de maneira sutil, porém eficaz. Balanço hídrico rigoroso, né? A gente não pode esquecer que os rins são é um dos nossos órgãos-alvo. Realização de eletrocardiograma e avaliação neurológica por conta do cérebro também são nosso órgão-alvo e a gente tem que estar atento às apresentações neurológicas que esse paciente pode ter, que a gente já conversou isso na escalinha de coma de Glasgow, né? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, que a gente esclarece posteriormente. Muito obrigada.